Desde os primeiros segundos desta história, quero que você entenda que o que será revelado não é apenas um relato de fé, mas um segredo profundo, guardado nos corredores mais obscuros do Vaticano. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer a experiência de um padre brasileiro que jurava dedicar sua vida à igreja, mas acabou testemunhando algo que jamais deveria ter visto. O encontro direto com uma entidade que muitos chamariam de anjo, mas cuja presença era tão esmagadora que até mesmo sua fé quase se despedaçou diante do que presenciou. Tudo começa com Augusto Ferreira, nascido no interior do Rio Grande do Sul, em uma família extremamente religiosa. Desde criança, a rotina dele era marcada por missas, rituais e uma vida de total devoção. A expectativa da família era clara: Augusto seria padre. Para todos, parecia um destino sagrado, mas dentro dele existia uma inquietação que o acompanhava desde pequeno. Ele não era apenas um menino de fé, era também um curioso insaciável, fascinado por histórias de milagres, aparições e fenômenos que fugiam da compreensão humana. A década de 70 em que cresceu não oferecia muito acesso a informações. Tudo o que ele conseguia vinha de livros raros, manuscritos empoeirados e conversas veladas com pessoas da própria igreja. Essa sede por respostas se tornou parte de sua identidade. Quando decidiu ingressar no seminário, mergulhou nos estudos de filosofia e teologia, mas foi dentro da biblioteca do seminário que ele encontrou algo que mudaria para sempre o curso de sua vida. Um manuscrito antigo, escrito em latim e símbolos estranhos, que falava de um ritual de invocação, uma forma de entrar em contato direto com seres celestiais. A princípio, aquilo parecia apenas uma relíquia perdida, mas o texto insinuava que, se o ritual fosse realizado corretamente, seria possível falar com um anjo e até mesmo fazer um pedido. A ideia o consumiu. Por meses, Augusto se dedicou a decifrar aquelas palavras. Tentava combinações, estudava símbolos e voltava noite após noite ao mesmo livro, mas sem resultados concretos. No fundo, ele sabia que aquilo era perigoso. Se descoberto, poderia ser expulso do seminário ou enfrentar consequências graves. Ainda assim, a curiosidade falava mais alto. Era como se aquele conhecimento estivesse ali propositalmente, esperando por alguém disposto a arriscar tudo para compreender o que a igreja escondia. Depois de sua ordenação, Augusto foi enviado a diversas paróquias no Brasil. Ganhava respeito dos fiéis, celebrava missas, pregava a fé, mas nunca abandonava a busca iniciada com aquele manuscrito. Onde quer que estivesse, buscava fragmentos de informações, boatos, documentos esquecidos. Nada parecia satisfazer sua fome por respostas. Até que um dia, recebeu uma carta que mudaria seu destino. O Vaticano o convidava para um estágio especial em Roma. Custos pagos, acesso a áreas restritas, contato direto com a cúpula da igreja. Para ele, aquela não era apenas uma honra, era a chance de finalmente descobrir o que havia por trás de tantos segredos guardados. Chegando a Roma, ficou impressionado com a grandiosidade do Vaticano. Os corredores pareciam respirar história, mas também escondiam mistérios. Desde o início, percebeu que aquele programa de treinamento não era para qualquer um. Padres de várias partes do mundo, todos influentes, todos escolhidos a dedo. O aprendizado era intenso, mas o que realmente o instigava eram as portas trancadas, corredores que ninguém mencionava, áreas proibidas. Em uma conversa casual com um dos instrutores, ouviu falar sobre o subsolo do Vaticano. O tom enigmático com que foi dito despertou imediatamente sua curiosidade. O instrutor limitou-se a comentar que ali eram recebidas visitas muito especiais. E quando Augusto perguntou em tom de desafio se eram visitas mais importantes que o Papa recebeu, apenas um sorriso irônico e uma frase que fez seu corpo inteiro estremecer. Dizem que lá o Papa recebe mensagens diretamente dos mensageiros de Deus. Augusto não sabia se aquilo era uma brincadeira, mas algo no olhar do instrutor não deixava espaço para dúvidas. Se fosse verdade, significava que a igreja mantinha contato direto com anjos, algo jamais revelado aos fiéis comuns.
Ele precisava ver com os próprios olhos. Então, passou a observar os movimentos, estudar rotinas, perceber sinais. E foi assim que, numa noite silenciosa, o impossível aconteceu. Uma sirene discreta soou em uma ala restrita. Cardeais começaram a se deslocar. Guardas reforçavam corredores e um clima de tensão se instalou. Augusto sabia. Algo estava prestes a acontecer. Movido pela intuição, aproximou-se e, com o código secreto que havia ouvido do instrutor, conseguiu passar despercebido. Desceu junto ao grupo por corredores de pedra mal iluminados, até chegar a uma sala monumental, maior do que qualquer catedral que já havia visto. O teto brilhava em ouro, colunas de cristal refletiam a pouca luz, criando uma atmosfera etérea. No centro, o Papa sentado em um trono dourado, cercado por cardeais imóveis e silenciosos. O ambiente parecia carregado de energia, como se todos aguardassem algo inevitável. E então aconteceu. Primeiro, um tremor leve. Depois, uma oscilação nas luzes. Até que, diante dos olhos incrédulos de Augusto, um brilho começou a se formar no ar, bem no centro do salão. Não era reflexo, não era ilusão. Era algo real, que crescia pulsante, vibrando como se a própria atmosfera estivesse se rompendo. O coração de Augusto disparou. Seus olhos não conseguiam piscar. Ele sabia que estava prestes a presenciar o impossível. Aos poucos, a luz tomou forma. Uma silhueta gigantesca, muito maior do que qualquer ser humano, emergiu diante deles. Coberto por um véu dourado, irradiava uma presença esmagadora. Não era apenas luz, era substância, era realidade. O Papa permaneceu impassível, os cardeais reverentes. Augusto, porém, sentiu um medo avassalador, misturado com uma estranha admiração. Aquela figura não era nada parecida com os anjos das pinturas da igreja. Era mais denso, mais terrível, mais sublime. Quando a entidade virou lentamente o rosto em sua direção, Augusto sentiu seu corpo inteiro paralisar. Era como se tivesse sido visto por algo que penetrava até sua alma. A sala, até então silenciosa, foi preenchida por uma voz. Não uma voz humana, mas um som que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, vibrando dentro da mente. Não era compreensível, mas todos os cardeais pareciam entender perfeitamente. Apenas Augusto se via perdido em meio àquele idioma impossível. O peso da presença era sufocante. Era impossível se mover, impossível desviar o olhar. Ele tentou se convencer de que aquilo era um anjo, mas tudo em sua mente gritava que era algo além, algo que ultrapassava qualquer conceito humano. O tempo parecia inexistir. A entidade falava, e o Papa apenas assentia como quem recebe instruções diretas. Aquilo não era uma cerimônia, era uma audiência secreta entre a igreja e algo que estava muito acima da humanidade. Então, de forma lenta e solene, a luz começou a se dissipar. O ar ficou mais leve, o peso em seus ombros desapareceu e Augusto conseguiu respirar novamente. Antes de desaparecer por completo, a figura virou-se outra vez em sua direção, e naquele instante, algo indescritível foi depositado dentro dele. Não era uma mensagem clara, não eram palavras, era um chamado, uma sensação profunda, como se tivesse sido marcado para sempre. Quando tudo terminou, o Papa se levantou em silêncio, os cardeais baixaram a cabeça e o salão inteiro retomou sua calma como se nada tivesse acontecido. Para eles, era rotina. Para Augusto, era a quebra definitiva de sua inocência espiritual. Ninguém comentou sobre aquilo nos dias seguintes, nenhuma palavra, nenhum olhar de surpresa. Era como se aquela noite nunca tivesse existido, mas dentro dele o impacto era irreversível. Ao retornar ao Brasil, Augusto parecia o mesmo padre de sempre, mas já não era. Agora ele sabia. Não acreditava apenas por fé. Ele havia visto, ouvido e sentido, mas também compreendeu algo ainda maior. Nem todas as verdades estão destinadas a serem compartilhadas. Talvez a humanidade não estivesse pronta. Talvez revelar aquilo fosse colocar todos em risco. E assim, por toda a vida, Augusto carregou esse segredo. Continuou celebrando missas, guiando fiéis, cumprindo sua missão.
Mas toda vez que levantava os olhos para o céu, sabia que não estava sozinho. Sabia que forças invisíveis caminhavam entre nós e que dentro do Vaticano existiam verdades que jamais seriam reveladas. Ele nunca contou a ninguém, nunca precisou, porque havia compreendido que certas verdades não são para serem ditas, são para serem sentidas. E ele sentiu, ele viu, ele jamais esqueceu. Se essa história te prendeu, imagina as outras. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. E até mais.